Olha, educar filhos é uma das tarefas mais difíceis, não é verdade? E quando chega então na fase da adolescência? Nós vamos conversar sobre os limites nessa fase da adolescência com Maurício de Souza Lima. Como vai? Prazer em vê-lo, viu? Prazer é meu. O Maurício é ibiatra, está mais uma vez aqui no nosso programa. Thaís Martim, coordenadora pedagógica, bem-vinda, viu? Obrigada. E a mamãe Adriana Tanese, tudo bom? Tudo bom, bom dia. Bem-vinda, viu? Obrigada. Mamãe de quantos, Adriana? 2, um casal. Que idades? 16 e 14. 16 e 14. É. 14 está bem... Ótimos. Eu digo que de 14 que está mais na faixa. Vamos falar um pouquinho qual é a faixa. Os dois. Que engloba a adolescência. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência vai dos 10 aos 20 anos de idade. Então ela tem 2 filhos aí em plena adolescência. Ainda, tá vendo? É que tem gente que não sai dessa fase, né? Fica nessa vida vai inteira. esticando, né? Agora, como é essa coisa de limites, né? Comecei dizendo que uma das tarefas mais difíceis é a educação de filhos. Educar filhos realmente é. E essa imposição de limites não pode ser só na adolescência, né? Então, como é que as coisas devem ser? Você passa por dificuldades? Olha, atualmente não, mas o que eu acho é assim, vem da infância deles pequenininhos, então eles têm hora para dormir, hora para comer, hora para sair, hora para ir, hora para vir. Então, quando eles me pediam coisas pequenininhos, eu falava, não, no momento eu não posso. A minha filha, um exemplo que eu sempre dou, ela um dia me pediu um elástico de cabelo, ela tinha umas penugens, eu falava, filha, este elástico não dá para o seu cabelo. E ela falava assim, mãe, mas é esse que eu quero, é esse que eu quero. Eu falei, não tem esse, não tem outro, não tem mais nada. Aí o farmacêutico ainda falou assim, nossa, a senhora é firme nas suas atitudes. Eu falei, tem que ser, porque senão vão crescer como? E então eles me respeitam muito, a gente tem uma relação muito aberta, muito franca. Mas é verdade que você chegou a se sentir muito durona até? Muito. Fui procurar ajuda terapêutica para poder lidar. Procurar? Fui. Mas nem todos os pais têm ajuda. Não é verdade? Essa visão, né, de que... Fica mais por sua conta ou do seu marido? Eu acho que hoje ele divide muito comigo. Quando eles eram menores, era mais por minha conta. E eu acho até, Ione, que a gente está tendo aí cada vez menos eu estou encontrando pais durões. Durões no sentido de colocarem o limite, de falarem realmente o que precisa. Eu vejo que os pais às vezes têm medo de falar realmente o que os filhos precisam ouvir. E eu escuto no consultório, muitas vezes, os filhos falando assim, olha, doutor, o problema... eu acho que é minha mãe ou meu pai, porque eles não falam, eu não sei até onde eu devo ir. O próprio adolescente, o próprio jovem, coloca isso. Né? Então é muito interessante, né, essa postura do jovem. E eu acho que a Adriana, nesse exemplo que ela deu, de ser mais durona, mais firme, desde pequenininho, fez com que os filhos, né, fossem crescendo, sabendo exatamente quais eram os... Porque eu acho que até um bebezinho, né? Se você diz amém para tudo, a criança... ela é muito esperta. Não é? Ela vai pegando ponto fraco no adulto, do pai, da mãe, da avó. Na ânsia de suprir as necessidades, porque quando bebê são necessidades até fisiológicas, da alimentação, do cuidado, da sobrevivência, mas que causa uma ansiedade na mãe pelo amor e que você até se atrapalha. Tem exemplos de o bebê chora porque quer mamar ou quer se alimentar e quando você... desesperadamente você vai suprir aquilo, você não consegue nem preparar com tranquilidade aquela comida, mas você já está ensinando ele a esperar. Ninguém está dizendo que vai deixá-lo com fome, não é nada disso, mas esses pequenos sinais de tranquilidade sua, hora de pedir que o filho espere, é o que constrói na criança essa questão do esperar e de saber que tem um momento.
Eu acho que os pais realmente, eu concordo. Que isso tudo faz parte do chamado limite. Então. É verdade, eu acho que essa resposta, isso que a Thaís está falando agora, eu acho que é muito importante, porque a criança cai muitas vezes, quando é pequenininho, e ela olha para a mãe, olha para o pai para saber a atitude. Se o pai fala, não é nada, levanta, né? A criança levanta. Agora, se o pai fica apavorado, muitas vezes a criança começa a chorar por uma coisa que não teria muito sentido, não é? Aí berra sem parar. Aí berra sem parar, ou para conseguir alguma coisa. Tem até a perda de fôlego. Tem uma coisa na medicina que chama síndrome da perda de fôlego, né? Que é o bebê, um ano e meio, ele sabe que se ele chorar até perder o fôlego totalmente, aí o pai vai lá, a avó está perto, a avó pega, assopra a moleira, não adianta nada assoprar a moleira, né? Mas assopra a moleira e tal. Mas enfim, a criança consegue aquilo que ela quer. E ela aprende que desse jeito, por esse caminho, ela consegue as coisas. Nossa, é comum a gente ver isso, crianças em shoppings, em lojas. Ou os pais não sabem o que fazer, em público mesmo. O meu sobrinho, no chão, né? O meu sobrinho fazia muito isso. E ele fez uma vez comigo, eu falei, Cláudio, o que eu faço? Nada que passa. O doutor Joel falou para não fazer nada que passa. Mas eu lembro, ele ficava roxo. Ninguém vai morrer, ninguém nunca morreu por perda de fôlego. Então é uma manipulação. E depois, na adolescência, obviamente, se a criança já conhece esse caminho na infância, quando chega na adolescência, ela vai utilizar também desses meios para, né, formar aquela guerra que, infelizmente, em muitas casas existe. Mas se o pai coloca, mostra, fala, inclusive hoje a gente tem a possibilidade de falar os porquês, né? Por que você vai ter que voltar a tal hora, por que você... Então, o adolescente pode ir conversando e compreendendo tudo isso. Eu acho que existe uma questão importante, que existem características muito próprias de cada faixa etária e reações próprias das crianças ou dos adolescentes. E muitas vezes, hoje a gente escuta dizer, são os hormônios, é a adolescência, é essa fase. De fato Rebeldia é comum nessa de fase. fato são questões pertinentes para a idade. O que tem que acontecer é ter um olhar de como trabalhar essas questões, porque aí essa fase vai passar e o comportamento vai permanecer. Né? Você iniciou dizendo, e às vezes se estende esse período. Muitas vezes se estende pela falta de intervenção no momento certo. Né? Porque são coisas pertinentes. Eu passo às vezes experiências na escola que quando você liga para os pais para dizer, olha, aconteceu tal situação... Você pode dar um exemplo? Posso, porque eu acho que os pais que acompanham a gente gostam desses exemplos, porque fica mais palpável. Prático, né? Exato. Então, existe um desentendimento que gera uma agressão física, né? Entre dois alunos. Existem contextos para isso acontecer, então você também tem que se olhar o contexto. Eu acho que as normas dentro de um espaço público, porque a escola é um espaço coletivo, né, que é de todos. Então você tem esses combinados e essas normas. Nessa agressão, quando você diz, foi num futebol, foi na dividida de uma bola, é uma coisa. Agora, quando o adolescente tem tempo de refletir sobre aquela ação, e mesmo assim, após a reflexão, ele parte para uma agressão, há de se conversar com ele dessa questão do autocontrole, do limite, de outras formas de se resolver conflitos. E muitas vezes você liga e tem uma sanção, porque você está num espaço coletivo onde eles precisam aprender. Eu acho que a escola é o grande ensaio para a vida real. É onde eles têm a possibilidade de ensaiar para a vida real. E aí você diz, olha, então tem uma suspensão, ou tem uma advertência, ou a sanção que a escola coloca. Sim. Mas como? É comum, quem não fica nervoso? É normal esse descontrole, essa falta de visão nesse sentido, mas somos nós que damos essa linha do limite e ensinamos para ele que existem outros caminhos, né? Porque a hora que ele estiver no trânsito, que ele tirar a sua carta, que ele estiver numa relação de trabalho ou numa outra, ele vai saber que ele tem outras possibilidades de reagir. Porque o papel dele é esse mesmo, né? Ele perguntar, ele saber. Isso. É o adolescente que anda em grupo, é o adolescente que quer voltar mais tarde, é o adolescente que fala, mas por que eu não posso voltar a tal hora da festa? Por que eu não posso beber tal coisa agora no ano novo? E o papel do pai é esse, é de falar o não e o porquê, não é? Acho que a explicação é essa.